Um ótimo dia, amigos do canal, mais uma vez, Edmilson Santos, hoje trazendo mais uns salmos e eu, de forma paralela, vou trazendo aí salmos e também trazendo a série do Êxodo aqui em nosso canal. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a sua audiência, você que está sempre acompanhando aqui o nosso conteúdo, você que deixa o seu like. Que Deus te abençoe de uma forma especial, abençoe sua família, sua casa, abençoe a sua vida. Eu quero também agradecer aos novos inscritos em nosso canal, pessoal que também assiste o nosso conteúdo, gosta, se inscreve e quero recomendar para você ativar o sininho para receber as notificações quando nós postarmos novos conteúdos aqui em nosso canal. Meus queridos, esses salmos me chamou a atenção pelos conselhos valiosos, conselhos importantes, né? Que traz. Sabemos que é um salmo de oração e uma oração cantada ao Senhor. E os salmos, ele traz alento, para todas as fases, para todos os momentos da nossa vida, né? O Salmo 1 é um salmo que traz aprendizado, que traz instrução, e é importante você meditar, pensar a respeito daquilo que você está lendo. E eu não recomendo ninguém ler a Bíblia por ler, mas que você possa meditar. Sim, digo meditar porque é meditando que você aprende, que você pensa, reflete a respeito daquele texto. Quero informar que eu estou gravando na minha casa, então sempre vai ter um barulho externo, mas eu quero que você foque na mensagem. Salmo 1, verso 1, o texto da palavra de Deus, Salmo de Davi, cujo título é um contraste entre o piedoso e o ímpio, e o primeiro ponto é as 5 condições para ser bem-aventurado. Então você vai aprender aqui neste salmo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é que diz o verso 1. Estou lendo na versão Almeida corrigida clássica, que é bem parecida com a versão Almeida revista e corrigida. E essa versão você vai encontrar na Bíblia de Estudo Dake. Irmãos, uma das coisas mais importantes é o homem saber conduzir a sua vida enquanto ele está aqui nessa terra. O salmista Davi, ele foi muito feliz em escrever este salmo, porque aqui ele retrata a bem-aventurança, ou seja, a alegria daquele homem que faz a vontade de Deus. E esse homem que faz a vontade de Deus, você vai perceber que ele não anda no conselho do ímpio. E nessa mensagem, nesse podcast de hoje, eu vou também trazer a luz da palavra de Deus, né? E também com o apoio aqui do dicionário. Quem é o ímpio? O que o dicionário fala a respeito desse nome ímpio, né? Então você vai entender o significado. Assim como também o pecador e o escarnecedor. Primeiro ponto a se destacar neste verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. É muito importante destacar aqui que aquele que se atenta para a palavra de Deus, aquele que medita, que estuda, ele não pede conselho para qualquer pessoa.
porque a Bíblia já abastece ele de conselhos, de princípios, de regra, de fé, conduta, para que ele tenha uma vida abençoada, uma vida próspera. Ele entende que o valor da obediência, em primeiro lugar, é honrar ao Senhor através da sua conduta, através da sua vida. E isso sem nenhum interesse, porque quando você honra ao Senhor, você também é honrado por Deus. E quando o homem ele observa, ele tem o cuidado de não seguir o conselho dos ímpios, ele na realidade está recebendo um grande livramento. Por quê? Porque eu vou falar aqui para você quem é o ímpio. Segundo o dicionário, a palavra ímpio é aquele que age com crueldade, que não tem misericórdia ou piedade. É o cruel, o desumano. Ou seja, o adjetivo aqui é de quem não expressa humanidade e nem demonstra misericórdia do seu próximo. Eu digo que esse é o pior nível de maldade humana, está na figura do ímpio. Então, quando uma pessoa ela tem essas características de ser cruel, de não ter misericórdia, de não se compadecer do seu próximo, aquele que expressa desprezo pela vida humana, esse é o ímpio. E essa pessoa que tem esse nível de maldade, ela não herdará o céu. Essa pessoa, de fato, se a palavra de Deus não a alcançar, certamente ela vai para o inferno. E também, neste verso primeiro, você vai perceber uma coisa interessante, que não fala só do ímpio, mas fala também dos pecadores. E aqui, o salmista Davi diz que o homem é feliz quando ele não anda no conselho dos ímpios. Se essa pessoa que é ímpia, ela é perversa, que tipo de conselho ela tem para te oferecer? Nenhum. Porque os seus conselhos é sempre maquinar o mal e desejar o mal do seu próximo. Em Provérbios você vai perceber nos primeiros capítulos que o ímpio é aquele que de fato chama o seu próximo para praticar a maldade, para fazer o mal, para prejudicar os outros. Então, o homem bem-aventurado, aquele que tem discernimento, aquele que medita na palavra de Deus, vai se desviar dele. Os pecadores são aqueles que pecam, que vivem cometendo pecado. E aí, não é que esse homem que medita na palavra de Deus não peca, mas o pecado não o paralisa, porque você vai perceber aqui nesse texto que vai dizer o seguinte: nem se detém no caminho dos pecadores, ele não se prende no pecado. É aquele homem que busca manter a sua comunhão com Deus. Imaginando que uma comparação bem simples para que você entenda, todos os dias quando você se suja, você toma o seu banho, você se lava, para quê? Para tirar a sujeira, obviamente. E o objetivo da palavra de Deus não é diferente. Todas as vezes que você se aproxima da Bíblia, ela vai purificar o teu coração, vai tirar as impurezas, vai tirar aquilo que contamina você. Então, quanto mais você se aproxima da palavra de Deus, mais a palavra de Deus te purifica. Outro ponto importante
se destacando aqui nesse verso primeiro, é aquele também que não se detém na roda dos escarnecedores. E quem é o escarnecedor? Já que você, irmã Edmilson, citou o ímpio, falou que ele é uma pessoa cruel, que não tem misericórdia, não tem piedade, é desumano, ou seja, no nível de maldade é o pior, né? Depois vem o pecador, aquele que comete pecados, aquele que é inclinado para o pecado, mas tem um escarnecedor, é aquele que zomba da dor alheia. Você conhece pessoas assim? Existem pessoas que zombam da dor dos outros, não se compadece. Quando fica sabendo que o outro está sofrendo, seu coração se alegra. É aquele que torce pelo fracasso, pela derrota, torce para o sofrimento do seu próximo. Então esse é o escarnecedor. Outras versões vai chamar ele de zombador. Então esse homem bem-aventurado, ele evita 3 tipos de pessoas. O ímpio, que é o perverso, o cruel, aquele que é mau, ele não se prende com os pecadores no pecado, ele supera essa fase de erros, de falhas, de transgressão, ele se aproxima de Deus e a palavra o liberta, e também ele não se prende com pessoas que zombam da dor alheia, que não se compadece do seu próximo. Isso acontece muito quando pessoas conhecem, né? Talvez pessoas que conhecem de ver ou de conviver num ambiente de trabalho, ou estou dando exemplo, né? Não importa, e está ali, ou até na igreja, e fica se alegrando com a dor do outro, com o sofrimento alheio. E isso a Bíblia diz que é pecado, mas acima de tudo, aquele que serve ao Senhor, ele não se mistura com essas pessoas. Aí no versículo 2 vai mostrar aonde está o prazer. Pode chamar esse homem de justo, esse que não anda no caminho, no conselho dos ímpios, ou seja, também não anda, né? Não anda no conselho dos ímpios, não caminha no conselho dos ímpios. Esse que não se detém no caminho dos pecadores, esse que não se assenta na roda dos escarnecedores, pode chamar esse homem de justo, ou seja, justo é aquele que é justificado por meio de Jesus Cristo, daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Sim, você pode dizer que esse homem é um justo, né? Porque o versículo 2 vai dizer: antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ou seja, o seu prazer está em estudar, em meditar. É isso que você está fazendo hoje aqui comigo, estudando, meditando, pensando a respeito deste salmo para tirar lições para a sua vida. Agora, existem só esse perfil de bem-aventurado? Não. Você vai também observar, claro, com o auxílio da Bíblia de estudo ficou mais fácil por causa das referências. Em Jó capítulo 5, versículo de número 17, vai dizer algo interessante, e se você tiver a sua Bíblia, eu convido você, por exemplo, a abrir no capítulo 5, no versículo 17, que vai dizer o seguinte: olha só. Bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Mas como assim? Sim, a Bíblia diz que o Senhor corrige a todos que recebe por filho. Ou seja, o homem que é castigado, corrigido por causa do seu pecado, ele pode ser considerado bem-aventurado. E Deus o corrige por quê? Porque de fato ele vai aprender.
vai aprender por causa de uma coisa muito importante. Ele tem o coração ensinável, que é uma coisa rara hoje em dia, né? Pessoas que têm o coração ensinável, que Deus pode corrigir, ele vai agradecer, vai se permitir ser corrigido, né? Então imagina aí um azeite sendo prensado para se extrair azeite, ele se permite ser prensado, sofrer pressões, se for no caso de um diamante, para ser transformado em algo de valor. Esse é o objetivo do castigo, da correção. Deus quer fazer de você uma mulher, um homem de valor. Então, aqui no livro de Jó, no capítulo 5, é interessante porque no versículo 17, Jó diz aqui que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Ou seja, não reclame. Tudo tem o propósito de melhorar, aperfeiçoar o seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, é importante dizer que esse homem que tem prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite, ele vai sempre evitar o caminho errado, que é uma das coisas que a palavra de Deus nos ajuda. Você vai enxergar, você vai perceber situações diferentes daquele que não medita. Você vai conseguir enxergar o que é certo, o que é errado com mais clareza. Você vai evitar o caminho errado com mais sabedoria. Você de fato vai se portar de maneira que a sua conduta agrade ao Senhor. Então, essa é uma virtude do homem justo, da pessoa piedosa. Ele tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Versículo 3. E é interessante que esse homem que tem esse comportamento, o salmista vai destacar aqui as 4 bênçãos do justo, que vai dizer, ele será como a árvore plantada. Olha que coisa maravilhosa. Ele será como a árvore plantada, onde? Junto a ribeiros de águas. Irmãos, como é maravilhoso uma árvore ser plantada no lugar certo. Aquela árvore que está sempre verde, né? Que está sempre dando fruto no tempo certo, né? Porque o verso continua. Essa árvore dá fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui ele está dando uma comparação para você entender o que é um homem que medita na palavra de dia e de noite. Esse homem que medita na palavra de dia e de noite, ele é comparado a uma árvore que está plantada à margem de um ribeiro. Então, meu amigo, você não vai parar de dar fruto. Se você está na palavra e a palavra está em você, você vai dar fruto. E é para isso que o Senhor te fez, para dar fruto para a glória de Deus. E quem consegue dar fruto? O homem que é plantado junto a ribeiros de água. E por que ele foi plantado ali? Talvez as outras árvores pudessem questionar, por que eu não estou plantado à margem do ribeiro? Olha, todos podem ser plantados à margem do ribeiro, desde que valorizem a água da vida, a palavra de Deus, ao Senhor. Jesus mesmo disse, eu sou água viva, água da vida.
Se você se alimenta de Jesus, suas folhas não secam, seus frutos não cessam. Você é bem-aventurado. Então, a melhor coisa que existe é quando você dá fruto no tempo certo. Quando chega o tempo, no tempo que Deus preparou, você floresce, você abençoa pessoas, você alimenta pessoas através da sua fé, através das suas mensagens, e não tem coisa melhor do que você dar fruto no tempo certo. Existe um tempo para todas as coisas. Está lá em Eclesiastes, capítulo 3. Quando você medita ali, há um tempo para todas as coisas, você entende que até nos seus desertos, até nos seus momentos difíceis, o Senhor está te ensinando. Então você não pode pensar que essa dor, que essa dificuldade é apenas para o mal. Não pense assim. Nenhuma dificuldade, nenhum deserto, ele vem para o seu mal. Ele vem para o seu bem. No momento você não entende, mas todos que são experimentados nesse processo, espiritualmente eles crescem. O homem que não passa pelos desertos, pelos processos de aprendizados, as dificuldades, os desafios, ele se torna um homem vazio. Porque só a letra, irmão, só o conhecimento, ele não gera vida. A palavra de um homem experimentado nos processos, nos desertos, você vai perceber que a palavra dele vai estar mais completa. Ele vai confortar, ele vai consolar por meio da Bíblia, porque os processos que ele viveu também o respaldam. Então ele vai falar aquilo com profundidade. Aquilo vai preencher a sua alma, preencher o seu coração. Então é diferente você ouvir um homem, uma mulher que passou pelos desertos da vida, permaneceu no Senhor. Você, quando o ouvir, você vai sentir no seu coração que aquela palavra está te sustentando, que aquela palavra de fato está fazendo diferença na sua vida. Porque essa pessoa que está compartilhando essa mensagem com você enfrentou processos com o Senhor e ele sabe o que está dizendo. Então, por isso que tudo que ele faz prospera. Depois que você passa essas etapas de deserto, não são fáceis, de fato é o Senhor que nos ajuda, você sai com o coração transformado. A sua vida não é mais a mesma, a sua mentalidade, a sua forma de ver as pessoas, as coisas, o seu relacionamento com Deus muda, porque você de fato amadureceu diante de tudo aquilo que você passou. Mas termina aí? Não. Continuando aqui o texto. Então, irmãos, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. É como se fosse pedaços de folha seca, levado pelo vento. Não tem vida. O texto aqui está sendo muito claro. Eles morrem cedo, não geram frutos, são esquecidos. Triste, né? Pois é. Mas a diferença do bem-aventurado é que ele herda muitas bênçãos de Deus. Primeiro, vivem de forma piedosa. Segundo, depositam a confiança em Deus. Terceiro, têm os seus pecados perdoados. Olha só. Quarto, são libertos do pecado imputado. Quinto, ajuda o pobre. Sexto, com quem Deus tem comunhão. Mas como é bom ter comunhão com Deus.
E aquele que medita de dia e de noite tem esse privilégio. 7. Vivem na casa de Deus. 8. Cuja força vem de Deus. 9. Sabem como adorar a Deus. 10. São castigados por Deus. E eu li lá para você, em Jó capítulo 5, versículo 17. Bem-aventurado o homem que é castigado, ou seja, corrigido por Deus. Vamos lá. 11. Temem a Deus. 12. Vivem vidas irrepreensíveis, ou seja, têm a conduta correta para tudo. 13. Obedecem à palavra de Deus. 14. Andam em sabedoria. 15. Ouvem a sabedoria. 16. Esperam em Deus. Então, olha aqui as bênçãos daqueles que meditam na palavra dia e noite. Olha só. Quanta coisa, né? Mas o ímpio é como folha seca aos pedaços espalhado pelo vento. Não tem vida. São esquecidos. Não serão lembrados. Não terão histórias para contar. De aprendizados. Com Deus, óbvio. Então, como é bom ter um coração ensinável. Eu lembro que nos meus processos, na maior parte deles, e foram fortes, passei muito sozinho. A solidão, no sentido de ter uma companhia física, foi longa, mas a presença de Deus sempre estava ali comigo. E foi nesses processos, foi na solitude, foi no silêncio, que o Senhor me ensinou muita coisa. Eu agradeço a Deus. Certa feita me perguntaram: por que você silenciou? Por que você se isolou? Irmãos, a melhor coisa é quando você cala. E a melhor coisa é quando você recolhe a sua insignificância e reconhece que só o Senhor é Deus na sua vida, que você coloca o seu caminho, o seu coração nas mãos do Senhor. O seu silêncio revela o coração das pessoas. Você percebe de fato quem são os seus amigos e quem não são. Você percebe que o que faz a diferença, de fato, na nossa vida é a presença de Deus. O que as pessoas pensam ou não a seu respeito, não importa. O que importa mesmo é o seu relacionamento com Deus, a sua vida com o Senhor. Isso é que faz muita diferença. Continuando, verso 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha só. Dizem que os ímpios não têm como subsistir diante do juízo. Sua perversidade resultará também no juízo de Deus contra eles. E o Senhor só age com misericórdia com aquele que tem misericórdia. E se tem uma coisa que o ímpio não tem, foi até redundante, é misericórdia. Ele não se importa. Eu falei aqui para vocês no início dessa mensagem que o ímpio, ele age com crueldade. É aquela pessoa que não tem misericórdia, que não tem piedade, que é desumano. Esse é o ímpio. E tem mais. Nem os pecadores na congregação dos justos, aqueles que praticam, se esforçam para andar de maneira que agrada ao Senhor, eles não vão ver pessoas que pecam junto com eles não vão andar no mesmo nível. Pessoas que amam o pecado, que vivem pecando, elas não vão permanecer no mesmo ambiente que o justo.
Então, quando o Senhor Jesus fala da bem-aventuranças, ali em Mateus, né, no Sermão do Monte, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados os que ajudam o pobre, bem-aventurados, e o Senhor vai dizendo a recompensa de cada um. Então, irmãos, como é bom você ter um coração ensinável. O justo não é aquele que não erra, mas como diz no verso 1, ele não se detém, ele não abraça o pecado, ele não tem prazer naquilo. Ele peca, mas ele se arrepende, ele procura o Senhor para vencer aquilo, tirar aquele obstáculo, aquele problema, aquela fraqueza da sua vida para que ele continue prosseguindo. Ele vai na palavra e procura se libertar, e vai na palavra, e a palavra purifica o seu coração, muda a sua mentalidade. Ele entende o amor de Deus, experimenta desse amor. E quando ele chega nesse nível de entendimento, a palavra de Deus, a leitura, a oração se torna um prazer na sua vida. Não é algo pesado, ele faz por amor e faz por prazer. Como é maravilhoso chegar nesse nível de intimidade, nesse nível de vida espiritual. Você apenas desfruta da Bíblia. Ela não se torna mais algo difícil de fazer, né? Meditar num texto, ler, se torna um prazer. Verso 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Olha só, irmãos. Deus conhece. Então, o que as pessoas falam de você, se você é uma pessoa que busca o Senhor, que serve ao Senhor, o texto é claro, Deus conhece o seu caminho. Deus conhece a sua vida. Como diz lá no Salmo 133, Ele sonda. O Senhor me conhece. Ele me sonda, Ele me conhece. Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Como é bom ser conhecido, saber que Deus nos conhece. E por meio do quê? Por meio do nosso coração. Ele sabe o que realmente tem valor para nós. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Por quê? Porque o ímpio, irmão, é o pior nível de pessoa, de maldade que pode ter num ser humano. O ímpio, ele é cruel, ele é desumano, ele não tem apreço pelo ser humano, nenhum. E é por isso que o castigo dele será pior. Ele vai perecer, ele vai morrer e não vai de fato herdar o reino dos céus. Que você possa meditar neste salmo, que você possa extrair lição dessa mensagem, como eu também absorvi muita coisa, muitas lições, né? E o bom de andar com Deus é porque você vai desenvolvendo o prazer pela palavra, você vai meditando de dia e de noite, e você vai se dedicando a obedecê-la. E você vai entendendo que a melhor coisa é viver a palavra, a melhor coisa é fazer dela a sua regra de vida e de conduta. O melhor a se fazer é fazer da palavra de Deus o seu padrão de fé. Dedique-se a lê-la para que você venha obter conhecimento e sabedoria. Alimente-se dela para que você possa crescer espiritualmente e que você possa ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo vai dar seu fruto. Seu fruto vai chegar, ninguém vai impedir, porque você foi plantado em Deus. E quem é plantado em Deus no tempo certo dá fruto. Amém? Que Deus te abençoe.
Bom demais compartilhar esse podcast com vocês. Peço desde já para você deixar o seu like, para você compartilhar essa mensagem em algum grupo de amigos, grupo da família, né? Que é bom as pessoas ouvirem essa palavra. E quero aqui agradecer àqueles que têm orado pela nossa vida, que você continue orando por nós, irmãos. De fato, é um desafio imenso estar aqui trazendo as mensagens e eu fico muito feliz quando vocês deixam o like, comentam, compartilham o nosso conteúdo, porque eu tenho certeza que outras vidas estão sendo alcançadas. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo podcast.